Você já sentiu que uma pessoa estava representando demais? Quando você assistiu algum vídeo na rede social, sabe aquela sensação de que algo não está batendo muito? Que a pessoa parece que está representando demais e que não está encaixando alguma coisa? Hoje em dia parece que a gente vive numa época onde todo mundo virou especialista de personal branding, sabe? O marca pessoal. Tente encaixar o arquétipo X para conseguir o cliente Y. Existe promessa disso em todo o mercado hoje em dia. Cursos para você pegar o seu próprio arquétipo, desenvolver o seu branding, a sua marca, isso está em todo lugar. O problema qual é? Será que a gente não está invertendo as coisas? Será que as pessoas não estão tentando comprar isso como um produto pronto e deixando de lado a questão necessária do autoconhecimento? Esse é o problema que eu quero colocar nesse vídeo. Hoje em dia, a gente tem uma questão a observar, que é essa. Você precisa ser uma pessoa absolutamente original para poder passar convicção das suas ideias, dos seus pensamentos, a partir de quem você é. E eu acredito que essa tentativa de buscar pelos arquétipos, por exemplo, pelo desenvolvimento de marca pessoal, você entregar uma imagem que vá converter resultados de vendas, de persuasão, coisa parecida, não é o melhor caminho. Até porque o que acontece ao longo do tempo é que essas próprias pessoas que fazem isso acabam sofrendo um certo burnout emocional, porque elas não conseguem sustentar por muito tempo uma imagem que não é original, uma imagem que não é verdadeira, não é delas. Além do que, os desenvolvimentos de relacionamento que são feitos a partir desse tipo de imagem, ao longo do tempo, se desfaz com muita facilidade. Essas relações não se sustentam, porque não são verdadeiras. Você não está se relacionando com uma identidade real, percebe? É uma identidade artificial, fabricada. E as pessoas que fazem isso, elas também não conseguem sustentar por muito tempo essas identidades. No meio do caminho elas vão se perdendo. Até porque, naturalmente, o nosso self, o nosso eu, é o que tenta se colocar para fora o tempo todo. E você vai se sentir incomodado com aquilo que você está tentando construir de fora para dentro. Eu consigo identificar isso com muita facilidade hoje em dia. E talvez por causa da trajetória que eu tive na minha vida. Aos 16 anos, eu busquei começar a ler, porque eu sentia uma necessidade muito grande de autoconhecimento, de buscar respostas para as minhas dúvidas internas. É uma característica que eu tenho, eu sempre tive essa característica. E eu me lembro que aos 16 anos eu entrei numa livraria e eu pedi para o vendedor assim: olha, eu estou querendo ler um pouco sobre psicologia, porque eu acho que isso vai me trazer algumas respostas importantes que eu tenho buscado sobre mim mesmo. Eu tinha só 16 anos. Eu já era trabalhador, já ganhava salário, eu já trabalhava numa empresa grande, era uma multinacional. Então eu ganhava um salário, eu podia comprar livros, eu já era uma pessoa que buscava essas coisas. Eu fui meio precoce nessa área intelectual. Eu me lembro que o vendedor, a partir desse meu pedido, foi lá na prateleira das psicologias, olhou, olhou e puxou um livro e me entregou. Falou: você deveria começar por esse aqui. O nome do livro? As Ideias de Freud, da editora Cultrix. A editora Cultrix era uma editora que editava muito livro indicado para pós-graduação, coisa assim de alto nível. Então, você pode imaginar como foi difícil para mim ler esse livro, do começo ao fim. E eu fui até o fim do livro. Claro, eu levei alguns meses para terminar. Lembra daqueles temas do Freud? Id, ego, superego, transferência, complexo de Édipo, complexo de Eletra. Tinha tudo isso e muito mais nesse livro aí. Não de uma forma absolutamente técnica, mas com uma linguagem técnica. O livro era indicado para quem estava se iniciando nesses estudos, mas ele não poupava conteúdo. E era difícil para mim, porque os termos utilizados eram todos muito novos. Eu tive realmente muita dificuldade. Mas veja, eu comecei por aí e depois li outros livros um pouco mais leves sobre psicologia, e então eu decidi, depois de um ano e meio, entrar em outro tema. Você consegue adivinhar qual? Foi filosofia. Comecei a ler filosofia. Claro, quis começar por baixo também. O primeiro livro que eu li em filosofia foi um livro que me foi emprestado por um amigo, na época. Era um livro que trazia um histórico dos pensamentos dos filósofos mais antigos, os pré-socráticos, aqueles bem antigos mesmo, até mais ou menos ali Idade Média, pouco depois disso com Descartes, coisa do tipo. Então, pronto, já foi um livro bem interessante que já me estimulou muito internamente e já me trouxe outras respostas bacanas. Mas você sabe, o conhecimento humano parece que não acaba nunca.
Então eu mudei de tema de novo. Eu voltei para a livraria e eu comecei a comprar livros sobre teologia. Eu queria aprender um pouco mais sobre Deus, esses aspectos espirituais, espiritualidade, sabe? Eu queria aprofundar nessa linha. E aí pronto. Aí a coisa quase que descambou, porque eu comecei a ler sobre mil coisas. Da teologia eu fui para a espiritualidade mais ampla, aí fui para a metafísica, e você pode imaginar onde é que eu acabei caminhando nessa busca. Muita coisa apareceu. Bem, onde é que eu quero chegar com isso? No caso dos arquétipos, parece que as pessoas estão invertendo o caminho. O caminho é da busca do autoconhecimento. Quando você se conhece bem, essa questão dos arquétipos não precisa ser desprezada totalmente. Aliás, eu não quero que você entenda que eu estou falando contra os arquétipos. Não. O estudo dos arquétipos é importante, mais do que interessante. Ele nos ajuda a compreender melhor a nós mesmos. Mas o que o pessoal está fazendo, que é a problematização que eu estou colocando aqui, é a inversão do processo. Você tem um processo natural de autodescoberta, que é a busca do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, que é um caminho lento, às vezes árduo, difícil, porque dói o processo. Mas ele é altamente satisfatório, porque você responde perguntas sobre si mesmo que te dão clareza sobre quem você é e o que você está fazendo aqui. Além do que, te dá muito prazer, satisfação e uma força interior que um estudo simples não vai te proporcionar a nível de longo prazo. Então, o problema é, o pessoal busca isso como um produto e tenta encaixar esses conhecimentos sobre si, na sua própria personalidade, antes mesmo de se autoconhecer. Por quê? Eles fazem isso com a intenção de impressionar pessoas e fazer dinheiro, ganhar dinheiro no seu trabalho. Ora, a personalidade que está lá por trás, gritando para sair, para aparecer de fato, essa pode estar ficando sufocada. Isso vai causar estresse e uma desconexão, sabe? Aquela persona sem conexão com o eu interno verdadeiro. O filósofo Aristóteles tem um tema que ele tratou em alguns dos livros dele, que se chama verossimilhança. Verossimilhança é um termo que se refere à semelhança do verdadeiro, o que é semelhante à verdade. Ele tratou desse tema citando a literatura e o teatro. E no exemplo que ele dá no teatro, que é bastante interessante para nós aqui, que estamos comentando inclusive sobre comunicação, que esse é o tema do meu canal, ele diz que o ator ele tem que ser bom o bastante para a gente perceber a verossimilhança na atuação dele. Ou seja, quando o ator é muito bom e você está assistindo ali uma peça de teatro, por exemplo, ou uma novela, um filme, você olha para o ator e você se confunde com o personagem. Isso é o efeito da verossimilhança. Imagina essa situação nas pessoas que compram treinamentos de personal branding e aí tentam montar em cima de si uma casca que não se refere à verdade do ser que ela é, que ela representa. Não vai ter verossimilhança, não vai ter semelhança com o verdadeiro. Então, veja, não é para dispensar totalmente esses estudos, mas é para saber como utilizar, para que eles surtam o efeito desejado. E o efeito desejado qual é? Que você amplie os aspectos já existentes na sua própria personalidade. Para isso você precisa se conhecer melhor. E a partir disso, então, reforçar os pontos fundamentais que já existem na sua personalidade. Então você trabalha melhor a sua própria persona, seguindo os padrões que já foram estudados anteriormente lá pelos pais da psicanálise, em especial o Jung, que relacionou 12 arquétipos. Esses 12 arquétipos são muito interessantes, o estudo deles, mas não significa que você é um desses arquétipos, ou dois, ou três. Não, significa que um deles pode se assemelhar a uma boa parte do conjunto de aspectos que existem na sua personalidade. Isso vai facilitar, o estudo dos arquétipos vai facilitar que você reforce aspectos já existentes em você. Não é para você pegar um deles e escolher porque dá para ganhar dinheiro com isso. Isso não é verdadeiro também. Você pode sim atrair pessoas que se atraem por aspectos de um arquétipo em especial. Mas o quanto isso vai ser verdadeiro para você? Isso pode te causar um estresse, um desgaste enorme. E ao longo do tempo,
não sustentar aquilo que você está buscando construir na relação com as pessoas. Esse é o ponto. E a proposta aqui é a busca de um caminho mais autêntico. Você se perguntar: quais são os meus reais valores? Como é que eu funciono? Quais são as minhas mais destacadas características? Quais são as minhas tendências pessoais mais evidentes, mais fortes, mais significativas? O que eu estou buscando efetivamente? O que eu gosto de fazer? O que eu tenho facilidades? Então, buscar se conhecer nesses aspectos, saber como responder essas perguntas, isso sim é um caminho de análise de características pessoal muito melhor do que simplesmente comprar um produto no mercado e tentar encaixar em cima de você. Vai virar como se fosse uma máscara que você veste, mas que quando você tira é outra pessoa que aparece lá embaixo. Isso não vai dar bom para você. O que você está buscando é, de fato, que você se sinta energizado, manifestando quem você é e não cansado, destruído por uma manifestação do falso, da falsidade que está sendo forçada sobre você. O que você quer são conexões reais, verdadeiras com as pessoas, e não conexões frágeis que se quebram com facilidade ao longo do tempo. O que você quer é receber feedbacks verdadeiros, profundos, sinceros. Tudo isso vai te retroalimentar. Isso vai reforçar toda a sua trajetória. Então, o caminho qual é? Autoconhecimento primeiro. E o estudo paralelo do branding pessoal e dos arquétipos, por exemplo, devem seguir como uma continuidade a partir dos pontos já conhecidos como reais, como verdadeiros, da sua própria personalidade. Essa percepção refinada do que é verdadeiro, sabe, essa capacidade todos nós temos, perceber a si mesmo como um ser, um indivíduo que tem valores, respeitar esses valores, colocar fé nisso, investir nas suas características pessoais intrínsecas, saber de verdade que aquilo que você é único e é nisso que você deve apostar, porque é a partir disso que você poderá ser feliz. É a partir disso que a força sai de dentro e vai te ajudar a construir os resultados que você deseja, que você almeja. É se apoiando em si mesmo, nessa força interior, que você, de fato, ao se manifestar diante das pessoas, vai se tornar verdadeiramente magnético na sua expressão de personalidade. Então, volte-se para isso, primeiro e principalmente. Depois, em paralelo, o estudo dos arquétipos, de desenvolvimento de marca pessoal, que pode ajudar bastante, claro, mas sem inverter a ordem. Você certamente vai descobrir algo maravilhoso a partir do estudo de você mesmo. Esse é o mais importante estudo que a gente não encontra na escola, e às vezes nem na família. A gente encontra estímulos para trilhar, é um caminho importante para ser feito, que todo ser humano precisa fazer. E eu desafio você a colocar aqui as características que você tem encontrado em você, ou as dúvidas que você tem tido com relação a essa questão do estudo de personal branding, arquétipos e etc. Eu garanto que eu vou ler todos os comentários. Aliás, curte esse vídeo para me ajudar a continuar colocando conteúdos para você aqui. Me segue no canal para a gente se ver lá no próximo vídeo, que é onde eu espero te ver novamente. Por enquanto, um abraço para você e até lá. Tchau.